programa desta semana você vai conferir a posição da APEUESP sobre o Enem 2020. Vai ouvir especialistas sobre educação pós-pandemia. E vai conhecer um professor que motiva os alunos a observar a natureza durante a quarentena. Acompanhe. A presidenta da APEUESP participou na segunda-feira, 11 de maio, de um debate pela internet com o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e o ex-presidente Lula. O tema foi a desigualdade no ensino em tempo de coronavírus. Confira a fala da professora Bebel sobre o Enem. Eu quero dizer o seguinte, o que eu acho do Enem, primeiro, discutir o Enem, né, nesse contexto do coronavírus, da Covid-19. Eu acho um desrespeito. Eu acredito que nós estamos lidando com vidas, com o direito, né, à vida, com a necessidade da sobrevivência, sobretudo, com a necessidade de ter um sistema de saúde que atenda esses 164 mil, né, que estão infectados e os mais de 11 mil que já morreram, né? Eu acho um desrespeito, eu acho que está invertida a pauta. Primeiro nós temos que ter vida para depois a gente pensar no que a gente vai, né, tratar com relação à juventude, aos alunos, aos estudantes que vão fazer o Enem. Eu acredito, ministro Fernando Haddad, que a injustiça já do se vire com a educação à distância, ou com o que você puder fazer, tá certo? Ou se vire por si só, já é uma desigualdade. Sabemos perfeitamente que os alunos e alunas das escolas públicas básicas dificilmente têm acesso à rede de internet, computador. Um ou outro emprestado, e mesmo assim, com isolamento social, tem dificuldades. No meu sindicato, nós tiramos uma posição contundente contra a realização do Enem, atrelado até com a posição da CNTE, né? Porque nós entendemos o seguinte, não dá para fazer o Enem se não tem aquilo que é o essencial, que é, no mínimo, que nós estamos falando, é da Base Nacional Comum Curricular, ainda que de forma torta, não dos nossos sonhos, ela tem que ser nacionalmente igual para todos. A Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? São aqueles componentes curriculares que não pode faltar nem para o menino do Acre, nem para o menino de São Paulo, nem para o menino de Minas, nem para o menino de Pernambuco. Não pode faltar. Contudo, da forma como está, vai faltar. Ainda em tempos regulares, falta, né? Imagina agora, da forma, né, sem a possibilidade do contato direto e dialógico que se exige de uma aula para ser trabalhada com os estudantes, para preparar, ainda você impor a prova do Enem, ainda que de maneira virtual. Então, total discordância, né? Acredito que nós devamos, Heleno, fazer esse movimento com a UNE, com a UBS, né? Para que a gente, de fato, não deixe esse Enem acontecer. O governo do estado anunciou um plano de volta às aulas que provavelmente será colocado em prática no fim do mês de julho e terá o retorno de 20% dos alunos às escolas. Mas a APEUESP tem sido bastante crítica com o anúncio dessa medida. O percentual de 20% sequer foi justificado. Nada foi dito quanto ao deslocamento dos estudantes, tampouco sobre a disponibilização de insumos de higiene como álcool em gel e planos de limpeza sistemática dos ambientes. Este pai se diz preocupado com o retorno das aulas presenciais. O governo é muito despreparado quanto a isso, né? Eu acredito que não vai dar muito certo, não. Porque, de qualquer forma, vai ter bastante contato um com o outro, mesmo que não seja na sala de aula, numa hora do intervalo, eles vão estar tudo próximo, usando o banheiro todo mundo junto, enfim. E ressalta a falta de material e despreparo no ensino remoto. Eles disponibilizaram um canal na internet para fazer aulas à distância, mas que não funciona direito. A gente tenta acessar o canal e tudo, a maioria das vezes ele fica fora do ar
e eu acho assim muito incompleto, né, muito defasado, tem muito poucas coisas. Mandaram um e-mail para a gente dizendo que haveriam provas e para pegar um material para fazer essas provas e para continuar tendo as aulas. Aí quando eu cheguei na escola, de todas as matérias tinha um livro só, um livro de história. Aí eu perguntei o porquê que eu estava recebendo só um livro, disse que o governo que não está entregando livros de outras matérias. Essa especialista vê com cautela a retomada das atividades escolares. O momento do retorno das atividades é um momento preocupante, porque mesmo que a epidemia já tenha melhorado, já tenha diminuído o número de casos e tudo mais, pode acontecer desse número de casos aumentar com a reabertura das atividades. E a abertura das escolas é um fator importante, porque é um grande número de pessoas que passam a sair de casa e que tem contato com um grande número de pessoas também onde elas forem. Não é que elas vão ficar num ambiente isolado, elas vão ter oportunidade de ficar realmente com um distanciamento social tão bom. É um momento que as crianças ficam muito próximas e por isso que a gente tem esse temor. A pandemia impôs o distanciamento social a mais de 1,6 bilhão de estudantes e professores em todo o mundo e provocará mudanças profundas no sistema educacional. Nós voltaremos com muitas questões mal resolvidas de um ambiente em que eu não sabia como conviver, de que eu pouco convivia, que é a minha família, e que teve de uma hora para outra para assumir uma função que não lhe cabia, e não lhe cabe ainda, mas que, pela exigência da demanda ou deste momento, fez com que ela estivesse tendo que ser auxiliada pelos pais. E os pais têm razão de dizer, eu não sou professor, ele não é. E olha que coisa boa que a gente aprendeu. Não precisou ninguém mais defender o professor e o quanto as ideias mirabolantes de quem achava que dava para educar em casa, o quanto não é possível, o quanto o pai, independente se ele sabe o conteúdo ou não, que ele pode ser o melhor dos geógrafos, ele nunca vai ensinar a criança do mesmo jeito quando ela faz troca com seus pares, porque primeiro ele não é par, segundo ele não é professor, ele é pai. Um dos desafios enfrentados durante a quarentena é propor ao aluno atividades que estimulem a ação investigativa, o espírito de pesquisa, a observação dentro de casa. Esse professor dá uma boa dica para quem é da área de ciências ou biologia. Na escola que eu trabalho tem um jardim bem grande, um parque público, então a gente conseguia observar as aves, né? Fazer uma atividade bem prática. Mas agora, nesse período de isolamento social, que a gente não pode fazer uma trilha, não pode sair de casa, como fazer uma atividade prática envolvendo as aves? É só olhar pela janela, né? As aves estão em todos os lugares. E a gente pode também adotar algumas práticas para atrair as aves para a nossa casa. Fazer comedouros com frutas, mamão, banana, são muito apreciadas por várias espécies. Além dos bebedouros para atrair os beija-flores. A gente tem que tomar cuidado com os animais domésticos, né? Porque gato em casa é perigoso atrair as aves com gato. Tomando os devidos cuidados, a gente pode solicitar para os alunos, né, de fazerem uma atividade de observação, né, marcarem todas as aves que eles conseguiram visualizar. Às vezes pode ser que eles não conheçam a ave de imediato, eles vão anotar as características, é amarela, tem a cauda preta, né, tem uma manchinha. Então, através das observações, eles vão estar pesquisando na internet quais as aves que têm essa característica. Eles vão achar essa ave, vão pesquisar o nome científico dela, aprender um pouco mais sobre o nome científico, sobre o comportamento desse bicho, qual a alimentação dela, né? O que será que ela come? Será que ela preda algum animal? Será que ela é predadora? Olha aí um estudo da cadeia alimentar também, né? E aí vai indo. Não só atividades de ciências, né? A gente pode pôr aí geografia, que vai estudar o bioma, a distribuição geográfica do bicho, história, as lendas, os mitos, a evolução das aves através da história. Aí a gente vai ter a educação artística, então a artes é um campo enorme, né? Desenhos, gravuras, fotos envolvendo aves, música, né? Porque as aves estão muito ligadas à nossa música. Várias músicas têm aí as aves como destaque, né?